Shalom, estamos aqui novamente, para estudarmos o livro de Marcos, e nessa tarde nós vamos estudar Marcos 5. Eu espero que você tenha lido, espero que você tenha compreendido, e agora vamos aqui explanar algumas coisas, mas eu tenho certeza que você já compreendeu, tá bem? Então, o Evangelho de Marcos, ele começa pelo endemoniado gadareno. Essa passagem também é encontrada no livro de Mateus. Os gerazenos gadarenos não eram judeus, criavam porcos. Haviam 3 cidades naquela localidade: Gerasa, Gadara, Gergesa. O manuscrito não definiu qual era a cidade dos gadarenos, podia ser qualquer uma dessas 3. Nessa passagem de Marcos, é apenas um endemoniado, ao passo que em Mateus são 2. Você pode comparar lá no nosso estudo anterior. Aqui o endemoniado sai do sepulcro e, pelo jeito, estava muito violento, era muito violento. Muitas das vezes tinha sido preso em grilhões, mas nada o detinha, e ainda feria-se com pedra. Em Mateus, ele apenas vem ao encontro de Jesus. Em Mateus não fala dessa violência dele. Aqui, quando ele viu Jesus, correu e o adorou. Declara que o seu nome é Legião. Uma legião romana era composta por 6.000 soldados. 6.000 homens, soldados. Aqui dá a entender que eles não saíram de imediato, porque rogava-lhe muito, para que não os enviassem para fora da província. Eles queriam ficar naquela região. O motivo de Jesus ter permitido que eles entrassem nos porcos é incerto. A Bíblia não diz o porquê. Talvez que queria ensinar que uma pessoa liberta vale muito mais do que uma manada de porcos, do que o prejuízo que foi causado por os porcos, terem se lançado abismo abaixo, causado pelos demônios, esse prejuízo. É interessante também observar que o homem queria seguir a Jesus, mas Jesus não mandou que ele ficasse calado, como era de costume, Jesus operava o milagre e dizia para que ele não contasse a ninguém. Aqui Jesus fala diferente, Jesus fala para ele não ficar calado e, pelo contrário, manda para casa e diz para ele anunciar o que tinha lhe acontecido. E ele passa a ser um missionário. Aqui é relatado que ele foi para Decápolis. Decápolis não é o nome de uma cidade. Decápolis significa 10 cidades. E eram 10 cidades gregas livres. E ele foi anunciar os feitos de Jesus. A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa passagem também está em Mateus. Aqui o principal da sinagoga, que poderia ser um governante, o líder ou presidente de uma sinagoga, ele é nomeado, porque em Mateus só fala dessa passagem, mas não diz o nome dele. Aqui declara que o seu nome é Jairo. E a palavra declara que Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. Essa prostração, ela só era feita diante de reis, Ninguém se prostrava aos pés de ninguém, só dos reis. Jesus segue Jairo no caminho e aparece a mulher com fluxo de sangue. Já vimos que ela não poderia estar ali, porque ela estava impura. Mas ela estava determinada a ser curada e Jesus fez muito mais do que isso. Não só a curou, como a salvou. Em seguida, chegam os outros principais da sinagoga, declarando a Jairo que a sua filha está morta. É como se dissessem: deixa Jesus em paz, não tem mais jeito, ela está morta. Ela não está doente. Jesus até cura doentes, mas morto não. Provavelmente eles falaram isso para Jairo, E Jesus diz para Jairo: não temas, apenas crê. Jesus não permite que a multidão o siga, apenas 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando ele chega à casa de Jairo, estavam os músicos e as carbideiras, porque já estava declarada a morte da menina e era comum o encontro dessas pessoas nos velórios, os músicos e as carbideiras, aquelas que choram copiosamente, E elas já estavam lá, porque já estava determinado que a moça já tinha morrido. Em Mateus apenas Jesus pega na mão da menina,
Aqui em Marcos, Jesus declara Talita cumi, em aramaico, né? Porque Talita cumi é uma fala em aramaico. Significa, menininha, levanta-te. Marcos traduz porque ele estava falando provavelmente para os romanos. Então ele precisava de tradução, né? Aqui também é declarada a sua idade, que Mateus não declara. Aqui declara que ela tinha 12 anos. Então, assim, é a mesma história, mas é da mesma maneira. Quando a gente conta uma história, vem outro e conta também, um acrescenta um detalhe, outro acrescenta outro detalhe. E assim também são com os evangelhos, tá? Mas a essência, a história em si é a mesma, tá bem? Então, daqui a pouco nós vamos para Marcos 6, tá? Até já.